E a visão, cara? A visão também é muito massa, né? Visão é uma parada muito sinistra, uma parada bem importante e muito sofisticada também, assim como foi a nossa discussão sobre a audição. A visão está relacionada com a fotorrecepção, né, cara? E a fotorrecepção é essa percepção, essa captura de um estímulo luminoso, essa energia luminosa que é transformada em impulso nervoso, que é transmitido pelo nervo óptico até o sistema nervoso central e lá interpretado, enfim, dando a possibilidade da gente enxergar as coisas, né? Quando você estuda física, lá no começo da ótica, você aprende sobre a câmara escura de orifício. Ela é uma simplificação de como a imagem é formada no nosso olho. Então fica ligado nessa história, porque pode ser que caia uma questão interdisciplinar entre biologia e física justamente relacionado à formação das imagens. Cara, vou subir uma foto aqui do olho, da anatomia do olho, para você ver. Se você já pegou um olho na mão, ele é durinho, ele é rígido, ele não é mole, não é molenga, e as estruturas, a esclera principalmente, que é essa camada branca, ela é dura, ela é fibrosa. Vamos dar ele nas partes ali pra gente entender a anatomia e as funções das partes ali que compõem o olho. Cara, repara, a primeira coisa que a gente vê no olho, assim, né, assim, olhando assim de fora para dentro, é a nossa córnea, né, a nossa córnea. Inclusive tem uma doença chamada ceratocone, que as pessoas têm a córnea em forma de cone, você consegue ver ela bicudinha. Vou ver se eu encontro uma foto e vou colocar aqui a foto do ceratocone, tá bom? Temos a córnea, logo em seguida, o humor aquoso. Lembra que eu falei do humor lá na aula de sistema sanguíneo? O humor, lá eu fiz referência ao sangue, mas o humor era o nome que os gregos davam aos fluidos do corpo, tá? Então o humor faz referência a fluido, então eu tenho um fluido ali, né? Depois a íris, que é a parte colorida do olho, que ela é dotada de músculo, ela é musculosa e ela que ela controla a abertura e o fechamento da nossa pupila, que é a abertura, esse buraquinho preto no nosso olho. Então a parte colorida é a íris que controla a abertura da pupila. Atrás da pupila a gente tem o cristalino. O cristalino ele é como se fosse uma lente que consegue direcionar a luz para um foco, certo? Para um foco que é bastante importante, né? E cara, esse foco tá lá na retina e do cristalino à retina a gente tem o humor vítreo dentro do nosso olho que dá esse turbor, né, pro nosso olho, que ele é bem durinho, beleza? Mara, vamos dar um visu ali agora nessas camadinhas. Como eu falei pra vocês ali no começo, a esclera, que é a parte branca do olho, né, que ela é dura, fibrosa, não é fácil furar um olho, se você já tentou, não sei se já tentou, mas não é muito fácil furar um olho, porque a esclera ela é bastante resistente, né? Depois a gente tem uma membraninha que é a corióide, que ela é basicamente vascularizada e ela é escura, pigmentada para evitar, cara, que os raios de luz que entram fiquem tipo perdidos dentro do olho, que eles sejam completamente ou grande parte absorvidos, tá bom? Isso é legal também. E a camada de dentro do olho mesmo, né? É a retina, tá bom? E a retina, cara, ela recobre praticamente toda a parte interna do olho, salvo o ponto de inserção ali do nervo óptico, que é o que a gente chama de ponto cego. Tem vários testes na internet para te fazer, se tu quiser, para te ver onde é que tá o ponto cego e tal. Dá pra fazer no celular, pra fazer no computador, depois procura aí, né? A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, por assim dizer, né? É ela que captura, cara, a imagem ali, beleza? Entendido, cara? Muito da hora. Por quê? Porque lá na retina existem células de visão, que são os cones e os bastonetes. Cara, os cones e os bastonetes também são terminações nervosas especializadas na fotorrecepção e que vão capturar a luz ali para fazer a interpretação desse estímulo, certo? Os bastonetes, ele basicamente vai reconhecer ali os tons de cinza, tá bom? Eles são muito numerosos, cerca de 120 milhões dos bastonetes na nossa retina, tá bom? E o outro tipo são os cones, né, que percebem as cores, sobretudo o vermelho, o amarelo
É o RGB, né? Red, green e blue. Não tem nada de amarelo, viajei, né? São essas três cores ali que eles conseguem perceber sobretudo. E os cones têm bem menos, são cerca de 6 milhões. Eles estão localizados basicamente numa região chamada de fóvea. A fóvea é o foco. Lembra que eu falei do cristalino, não sei o que, do foco? Então o cristalino congrega, né, ele converge os raios, a função dele, para que eles incidam basicamente sobre a fóvea, onde é o nosso foco na retina. E ali estão os nossos cones. Beleza, cara? Justo, vou colocar uma foto aqui para te ver, né, os cones e os bastonetes. Os bastonetes, que não distinguem as cores, né, eles ficam ali no espectro do cinza, eles são formados pela opsina, que é uma proteína, e uma molécula chamada de 2-cis-retinal. O 2-cis-retinal, cara, ele deriva do ácido retinóico, que é a vitamina A. Por isso, quando a gente tem déficit de vitamina A, que doença que temos? Que doença que temos, cara? Temos a cegueira noturna. Os cones, cara, também têm a mesma proteína que os bastonetes, só que os cones, cara, ao invés de ter o 2-cis-retinal, vai ter o retineno, mas também é uma parada aí que deriva da vitamina A também. Quando a gente fala de olho, de visão e tudo mais, a gente tem que lembrar de duas doenças, sobretudo, muito famosas, que é a miopia e a hipermetropia. A miopia é a deficiência que a pessoa tem de enxergar de longe. Por que isso acontece? Porque quando os raios entram para dentro do olho, o cristalino não consegue direcioná-lo para a fóvea, para o foco. Os raios se cruzam antes da retina, beleza? Então, na miopia, os raios se cruzam antes da retina, então a imagem é formada antes da retina e a pessoa enxerga tudo errado, tudo embaçado. A hipermetropia é a deficiência para enxergar de perto e acontece quando os raios estão se formando depois da retina, entre aspas, lá no fundo, atrás da retina, portanto a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto. Beleza, cara? Para corrigir a miopia, a gente usa uma lente divergente. Para corrigir hipermetropia, se usa uma lente convergente. Um outro momento em que é possível fazer uma questão interdisciplinar entre a física, né, a ótica e também a biologia. Cara, entendi desse rolê todinho?